Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Da teoria para o dia a dia, mas vamos lá. Vamos ver o porquê o mapa mental se tornou tão popular, uma técnica que, até onde eu pesquisei, foi inventada pelo psicólogo Tony Buzan. Ele se tornou muito popular porque a nossa cabeça, nós acostumamos a prestar atenção em coisas por meio de livros didáticos na escola, coisas desse tipo. E a gente estava acostumadinho a ver as coisas de forma linear, sabe? De cima a baixo aqui, ó. Começa no assunto e às vezes quando você está aqui, aqui você já esqueceu a primeira linha que você estava lendo. Então, é uma técnica muito interessante você levar em consideração o mapa mental, porque ele engloba um centro, um tópico, né? Central é o A, é o que começa. E ele tem os subtópicos, que é o B, que está ligado diretamente ao A, e isso faz você entender. Você olha aqui, facilita você compreender a coisa. Você vê então que o C, que é um subtópico, mas esse está conectado a esse B, e esses dois assuntos C está conectado a esse B, e você fazer um mapa mental, ele vai fazer a distribuição organizadamente anárquica, ou seja, é um bagunçado organizado, que é como a nossa mente trabalha realmente. É muito mais parecido com como a nossa mente trabalha. Só que tem um porém. A nossa mente não aprende a se organizar com o mapa mental, porque ele permite nós colocarmos a nossa bagunça nele. Faz sentido? Você coloca a bagunça que está na tua cabeça e você põe bagunçado e você compreende o todo. Organizado, mas de certa forma bagunçado. Mas é muito mais importante do que você tentar decorar uma coisa de forma linear, porque existem assuntos que não são lineares. Por exemplo, o que é mais importante? Percepção, imaginação ou memória? Ou linguagem? Ou razão? Essas coisas, não sabe qual que vem primeiro, porque é muito complicado. Porque é a imaginação que vem primeiro, mas tá, você só guarda na sua cabeça imagens? Você também não guarda a palavra? Ah, então é a linguagem que é a primeira. Ah, mas se você não consegue imaginar o significado daquele símbolo, por que você vai guardar? Compreende? É uma coisa meio looping, não sabe qual foi o primeiro. Então, para assuntos desse jeito, que não são lineares, você precisa de um pouco dessa bagunça. Porém, muito antes, a técnica de suma foi criada por São Tomás de Aquino. Essa técnica, que deu origem ao nosso nome sumário, ela aparece no livro dessa forma aqui, ó, linear, ó. A, aí vem o B, aí vem o C e o C do primeiro B. Aí vem o B, entendeu? Isso aqui é um sumário, que vem o tópico, aí subtópico, subtópico, subtópico do B de novo, entendeu? E se você lê nessa ordem, a ordem tá aqui, ó. Mas não tá aqui, primeiro A, primeiro B, primeiro C, igual é a ordem completa. Então significa que escrito sai da ordem. Por quê? Porque você trabalha tudo o mesmo assunto, desde o mais geral até o específico, e depois os específicos e assim por diante. Depois aparece outro assunto aqui e outro A que vai fechar com outro assunto master, que é o A também. Acontece que desenhada, a suma fica assim, mais organizado do que o mapa mental. Percebe? Ele mostra que esse tópico do C não pertence ao outro B, mas ele coloca ali como lição uma hierarquia. Como esse daqui é o mais elevado, é o mais abrangente, é o geral e vem descendo para as especificidades. Isso aqui não está na forma escrita. São Tomás, ele estruturou, e se você desenhar a estrutura de um sumário das sumas, as duas sumas famosas dele, aqui ele fez para conversar com quem é convertido ao cristianismo e quem não é. Para facilitar a conversa com quem é cristão, ele fez a suma teológica. Para conversar com quem não acredita em Deus ou em Cristo, ele criou uma linguagem para poder conversar com eles e fez a suma contra os gentios. Então, ele fez essas duas e toda ela está estruturada dessa forma. Aí o que acontece? Essa forma de organizar, essa forma de pensar, além de permitir essa ligação que eu falei da questão da bagunça, porque um está ligado aqui e os outros não, aqui permite você receber uma estrutura. Aqui, a estrutura que você ganha é desordem. Aqui você ganha uma boa estrutura desorganizada. Aqui está organizado, mas bagunçado.
aqui está classificado certo e também mais desorganizado. Mas a suma, quando ela parte para o desenho, top. O que acontece é, São Tomás imaginava que as pessoas, após lerem, fariam um exercício mental de estruturar na sua mente. Como isso foi passando com o tempo, e as pessoas escreveram muitos livros e colocaram muitos sumários nos livros, as pessoas passaram a não desenhar mais a estrutura na cabeça. Passaram a não desenhar, porque começou a aumentar a quantidade de pessoas que liam livros para se instruir, mas que não tinham sido instruídas em uma boa imaginação. Elas passaram a ter muito ensino, mas pouca educação. Elas eram capazes de presenciar conteúdos, mas elas não tinham o desenvolvimento para poder transcender aquele conteúdo, se apropriar dele com uma força maior, como no caso ser capaz de imaginar a estrutura a partir do linear montado nessa estrutura esquemática aqui, que foi a intenção de que toda a organização já tinha sido feita pelo autor. Então, o mapa mental ele é importante a partir do momento onde você aprende também a estruturar ele mais organizado. A nossa mente trabalha anarquicamente, mas não quer dizer que é para nós deixarmos que ela continue sendo anárquica, porque nessa situação aqui temos os dois conteúdos. E quem ganha mais? Aquele que, além de ganhar com o conteúdo, também ganha com o cérebro aprendendo a organizar melhor as suas ideias. Bem, mais uma dica de estudo aqui para nós podermos usar. Não é bem no nosso dia a dia, se você não tem a profissão como estudo, o estudo como uma profissão ou como objetivo de vida, mas só como uma coisa para complementar e melhorar a sua vida, tá aqui uma coisa que não é tão diária, mas a próxima vez que você for estudar sobre algum assunto ou precisar ler algum livro, lembre disso daqui. Leia o sumário primeiro e tente desenhar a estrutura que o autor fez e não deixa que a tua cabeça faça essa bagunça. Parte daqui, que é uma técnica muito boa, fácil de aprender, para você poder subir para esse novo nível. Lembrando, Pirley de Piazzi comenta o seguinte: pegaram pessoas que estudam com mapas mentais e pessoas que estudam do método tradicional, escrevendo, fazendo resumos, né? As notas foram praticamente iguais. Mas as pessoas que tentaram fazer isso com o mapa mental e elas não estavam treinadas, elas ficaram prestando muita atenção na técnica do mapa mental, elas tiveram um desempenho menor do que quem estudou da forma tradicional. Então acontece o seguinte: toda técnica é boa, mas você precisa estar treinado nela. Então, use o método tradicional de resumo para você fazer o mapa mental e daí você ser capaz de estruturar de acordo com a estrutura do texto, fazendo isso para uma projeção ou às vezes tridimensional na sua cabeça. Então, gostou do clique? Curte, comenta e compartilha. Até o clique de amanhã.